Você sabe a diferença entre pronome substantivo e pronome adjetivo? Esse é nosso assunto de hoje. Olá, meu nome é Edna Solange, você está em Português através da Bíblia. Os pronomes são os termos que nos ajudam a identificar os participantes do discurso. Eles podem substituir ou acompanhar o substantivo. Os pronomes pessoais indicam, por exemplo, a primeira pessoa, né, quem fala, indicam a segunda pessoa com quem se fala, indicam ainda a terceira pessoa de quem se fala. Vamos ver Jó 19:25. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Em Jó, nós temos o eu sei, indicando quem fala. João 11:41. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Aqui em João nós temos a segunda pessoa com quem se fala a oração de Jesus, referindo-se ao Pai. O T é a segunda pessoa com quem se fala. Isaías 40:22. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, demonstrando o ele aqui representando de quem se fala. Diferença entre pronomes substantivos e pronomes adjetivos. Os pronomes substantivos substituem o substantivo. Simples assim. Os pronomes substantivos são aqueles que substituem o substantivo. Vejamos. A fé é o firme fundamento. Por ela, Hebreus 11:1. A fé foi substituída pelo pronome ela. Fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Veja, o pronome relativo que é um pronome substantivo, porque ele substituiu o termo o Senhor. Assim como ela substituiu o termo fé. Pronomes adjetivos. Já os pronomes adjetivos, eles acompanham o substantivo. Vejamos. Salmo 25:4. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Os pronomes aqui, os pronomes teus e tuas, que são pronomes possessivos, que indicam pertencimento, eles estão simplesmente acompanhando os substantivos. Teus acompanha, o pronome teus acompanha o termo caminhos, o substantivo caminhos, enquanto o pronome possessivo tuas acompanha o substantivo veredas. Gênesis 28:22. Esta pedra, que tenho posto por coluna, será a casa de Deus. Esta pedra, o pronome esta é um pronome adjetivo, porque acompanha o termo pedra. Então, teus acompanha o substantivo caminhos, tuas acompanha o substantivo veredas, pedra acompanha o substantivo, esta acompanha o substantivo pedra. Pronomes substantivos são importantes elementos de coesão, pois exercem função referencial e, assim, evitam a repetição das palavras no interior dos enunciados. Atuando como pronome substantivo, o pronome demonstrativo pode retomar uma ideia ou antecipar o que ainda vai ser dito. Pode ainda localizar o ser no espaço, no tempo e no contexto linguístico. Creu Abraão em Deus e foi-lhe isso
imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. O pronome isso refere-se à oração antecedente. Qual é essa oração antecedente? Creu Abraão em Deus. Isso foi-lhe imputado como justiça. O pronome isso está substituindo toda a oração. Sigamos. Os pronomes pessoais apresentam sua carga significativa plena quando são relacionados a um substantivo que foi citado anteriormente ou que ainda será citado. Hebreus 11, 1, 2. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por ela, veja, aqui nós temos o pronome ela, certo? Pronome ela, que está substituindo o substantivo fé. O pronome substantivo ela se refere a um termo antecedente, isto é, ao termo fé. Isaías 62, 6. Ó vós, os que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. O substantivo vós, no vocativo e no complemento nominal, refere-se a uma oração antecedente para este. Antecedente para este, antecedente para o vós. A oração está aqui. Então, é antecedente para o vós. E posterior para aquele. Posterior para o vós, porque está depois do vocativo. Porque os termos ela e vós foram designados como pronomes substantivos? Resposta muito simples, porque eles estão substituindo. O ela substitui o substantivo fé. O vós, aqui nas duas situações, como vocativo e como complemento nominal, estão substituindo a oração inteira, os que fazeis menção do Senhor. Por isso, são chamados de pronomes substantivos. Casos, entretanto, em que o pronome não é utilizado. Há casos em que o pronome não é utilizado para retomar o substantivo, mas usa-se o próprio substantivo para dar continuidade ao texto. Ou seja, ocorre o quê? Uma repetição do mesmo item lexical. Vamos ver estes dois exemplos. João 8, 32 e Zacarias 14, 3 e 4. E o Senhor sairá e pelejará, e naqueles dias estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Monte das oliveiras. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio. Por que será que repetiu-se o mesmo item lexical, a mesma expressão, o monte das oliveiras? Por que será que não se substituiu pelo pronome pessoal ele? Se isso acontecesse, poderia dar ambiguidade, tendo em vista aqui o termo Senhor. Poderia ser e ele será fendido. Ele quem? Poderia haver esta ambiguidade. Por isso, a opção aqui foi substituir pelo mesmo item lexical. Deixei por último João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Também a repetição do mesmo item lexical. A palavra verdade não foi substituída por um pronome. Poderia-se colocar também o pronome ele. Conhecereis a verdade, e ela, no caso aqui, seria o ela. E ela vos libertará. A situação aqui é outra, tendo em vista que verdade, quem é a verdade?
A verdade é um ele. A verdade é Jesus. Porém, colocar-se o ele aqui não seria possível, tendo em vista que o termo verdade, em língua portuguesa, é um substantivo feminino. Se colocasse o termo ele, o pronome ele, não haveria uma correta flexão do termo verdade, flexão de gêneros, tendo em vista que a verdade é um substantivo feminino, não caberia aqui o pronome ele. Se você gostou do assunto e deseja obter estes slides, então clica no primeiro link dos comentários e você terá acesso aos slides desta aula. Deus te abençoe. Tchau!